De que superfície esquisita posso eu retirar esta por um corte único? É possível? É. Não dá para construir, dá para conjecturar. Essa superfície que seria com uma só face e sem nenhum recorte, sem nenhuma margem, sem nenhuma borda, como é uma esfera? A esfera não tem margem, né? Não tem bordas, mas tem duas faces porque é euclidiana. Agora imagina uma esfera que não tem margem, não tem bordas e, no entanto, eu passo de dentro para fora à vontade. Essa superfície matematicamente é pensada, né? É construção só se fosse no infinitamente grande ou no infinitamente elástico, e ela se chama gorro cruzado, boné cruzado, né? Lacan apelidava essa superfície, por causa da comparação com a esfera, ele a chamava de asfera. Asfera. Mas, sobretudo, essa superfície tem um nome matemático mais preciso e mais abrangente, que é o nome de plano projetivo. Olha que coisa engraçada. Plano é um conceito de geometria de Euclides, né? Mas como seria a superfície mais absoluta, mais capaz de receber qualquer outra, qualquer projeção de qualquer jeito, né? A superfície mais abrangente de todas, eles chamaram de plano projetivo. Nesse tal plano projetivo, vamos supor que ele fosse uma coisa esquisita, como uma bola, né? Uma bola que tem uma torção assim por dentro, bastaria eu retirar dele uma pequena circunferência, um pequeno círculo, aliás, se eu tivesse essa bola, bastaria fazer um furo de um pequeno círculo, pouco importa o tamanho, pode ser um furinho pequeno, que ele se transforma naquela. Eu retiro um caquinho, faço um pequeno furo, e o que sobra se transforma numa contrabanda. Então, a contrabanda é a esfera menos um furo, menos um pedaço, que é mais ou menos circular. Ou eu posso, né, fingir que vou tapar o furo. Procuro o perímetro dessa margem, construo uma circunferência com o mesmo perímetro, depois saio suturando. Não vou conseguir porque precisaria elasticidade quase que infinita. Mas é como se eu pudesse tapar esse furo, reconstituindo o plano projetivo. Observem vocês que se eu tenho uma superfície euclidiana, né? uma banda euclidiana, e eu separo sobre ela duas faixas, uma estrada, eu estou na estrada, passo uma linha amarela no meio, aqui é mão e aqui é contramão, tá? Eu posso perfeitamente, se o guarda não estiver olhando para me multar, ou mesmo se ele estiver olhando, se eu não ligar para a multa, eu posso perfeitamente passar para a contramão. Tem o risco de bater, mas de repente não vê ninguém. Nada me impede de passar para a contramão, não é verdade? Para eu não passar para a contramão, tem que botar alguma coisa muito vigorosa para me punir, e eu acreditar nessa punição, ou melhor ainda, fazer um muro, como às vezes se faz aqui no Rio de Janeiro, em várias cidades, lugares que são engarrafáveis, as pessoas constroem pequenas muretas fortes para ninguém passar para a contramão mesmo, não é isso? Muito bem. Imaginem vocês que eu estou sobre uma contrabanda dividida metade a metade em duas cores. Digamos que a mão está no amarelo e a contramão está no azul. Eu posso passar de um lado para o outro facilmente, é só atravessar a linha central, mesmo que eu vá bater. Nada impede que eu atravesse. Por quê? Porque é contínuo. O trajeto é contínuo, ela tem uma face só. Não tem nada aqui separando. Mas se eu pegar e cortar pelo meio, como eu fiz, vocês se lembram? Aquela contrabanda que eu cortei e virou uma única banda bilátera? O azul ficou de um lado e o amarelo do outro. Eu não tenho mais como passar continuamente da mão para a contramão. Ficou claro? Não tem mais. Eu agora só posso percorrer o azul ou o amarelo. Todos esses raciocínios indicam o quê? Se eu tomo esta superfície como uma espécie de modelo metafórico para pensar a estrutura do psiquismo, né, nós vamos tirar referências as mais variadas dessas lógicas que vocês viram acontecer aqui.
Eu, para o desenvolvimento dos meus teoremas, como eu estou aqui apresentando, preciso afirmar para vocês que a estrutura de última instância do nosso psiquismo é uma contrabanda. Lacan até já utilizou essa mesma contrabanda para falar do sujeito lá dele. Eu não estou falando de sujeito. Eu estou dizendo que o modo de funcionamento do psiquismo humano, naturalmente, do nosso, né, nossa estrutura psíquica, se constitui como uma contrabanda. E nós temos que pensar quais são as operações que são feitas, né, pelo nosso psiquismo, e podemos utilizar esse modelo como guia para pensar as lógicas de operação dentro desse psiquismo. Para isso, eu não vou ficar sempre me referindo, diante de vocês, a essa contrabanda construída aqui. Eu vou procurar alguma coisa que possa representá-la com bastante clareza sobre uma superfície, porque ali eu posso escrever no papel, publicar, botar no quadro negro, etc. Como bem representar uma contrabanda em cima de uma superfície plana? Se eu pegar uma superfície euclidiana, como aquela que eu cortei pelo meio, não é? E eu traçar o percurso longitudinal dela, percurso longitudinal sobre uma das suas faces, que figura eu vou encontrar que eu possa desenhar em cima do quadro negro? É só vocês fazerem o percurso que verão. É nada mais, nada menos do que uma coisa assim, né? Que vai e se fecha. Não é isso? Aí eu passo para o outro lado, aí do outro lado tem outra cor? Tem. Eu passo para o outro lado, faço o mesmo percurso. Eu vou dar uma distância aqui, ó, tá? Só para mostrar que é o outro lado, como se a espessura disso fosse muito grande. Pronto, tá aqui, ó. Não é isso? Eu faço dois percursos, um por cima e outro por baixo, um por dentro e outro por fora, e os dois são parecidos com uma rodinha, para não falar em circunferência, porque não está uma circunferência ali. Uma rodinha. Que figura desenho eu se eu fizer um percurso longitudinal sobre a contrabanda? Vocês podem fazer isso com barbante em casa. Esse aqui não vai dar para o percurso todo, mas eu vou garantir a vocês, vocês podem comprovar em casa, se vocês colarem um barbante em cima desse meio, até chegar ao ponto de partida, né, vai ficar, alguém falou um 8. É um 8, mas não é bem um 8, né, porque um 8 é assim, não é isso? Ele vai ficar uma figura que nós chamamos de 8 interior. Por quê? Porque ele faz isso, passa por cima, por baixo e faz isso. É um 8 dobrado para dentro. Tá? Se eu colar um barbante e tirar, um arame e tirar a forma direitinho, eu terei esta forma aqui, ó. Chama-se 8 interior. Deixa eu ir lá nele. Tá? Eu estou segurando aqui a parte partida, tá vendo? Vocês notam que tem aqui um por cima, por baixo, aqui, esse passou por cima, quando eu viro para vocês está por cima de novo, mas tem um atrás. Esta curva matemática se chama 8 interior. Quando eu projeto essa curva sobre o papel, eu desenho isso, né? Que eu fiz essa interrupção aqui para mostrar que um está por cima e o outro está por baixo. Tá claro? Eu posso tomar essa projeção do 8 interior que eu percorri sobre a superfície de Möbius, sobre a contrabanda, né? Considerá-lo projetivamente sobre esse papel como o representante daquilo, assim como eu posso tomar isso como representante do percurso do Euclides. Ficou claro? Então, a partir de agora, eu posso pensar em cima desse desenho. Basta que eu conjeture todas as regras que existem sobre aquela superfície. É essa superfície que se chama 8 interior e que eu apelidei para uso em psicanálise de revirão. Vocês vão ver por que eu estou chamando de revirão.